Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Rússia. A Rússia que nem sempre se chamou Rússia, mas nós já vamos ver o que aconteceu, por que essa mudança e quando essa mudança de nome. Quando nós falamos em Rússia, nós devemos observar esse grande território. Então a principal característica em relação ao aspecto físico da Rússia é o maior país em extensão territorial. Esse país, ele vai ter esta região aqui, ó. Ao norte da Rússia, nós temos uma região chamada Sibéria. Essa região da Sibéria, ela é cortada pelo Círculo Polar Ártico. Por este motivo, é uma região muito fria e é uma região pouco habitada. Por que pouco habitada? Regiões de frios extremos são regiões de menos pessoas, porque é muito mais difícil para as pessoas viverem em regiões muito frias. Então, devido a esse grande território, o que acontece? As pessoas na Rússia vivem nas regiões mais ao sul. Outra característica que nós temos que saber também é que a Rússia tem seu território em 2 continentes. Parte dele, essa parte mais a oeste, pertence à Europa e a parte mais a leste pertence à Ásia. Muitas vezes o continente europeu e asiático estão juntos e são chamados de Eurásia. Então a Rússia tem territórios, tem terras nos 2 continentes. Quando nós falamos também em grande extensão territorial e grande extensão territorial de oeste para leste, precisamos saber que a Rússia tem 11 fusos horários, 11 horários diferentes, devido à sua grande extensão. Continuando ainda falando sobre a Rússia, vamos falar sobre a população da Rússia. Então, olha só, em 2017, na Rússia, tínhamos 144 milhões de pessoas. E aí, dessas 144 milhões, 78% vivem na parte europeia. Mesmo a parte europeia sendo menor, como eu falei para vocês, esta parte aqui, a oeste, pertence à Europa. Então, a grande maioria da população, 78%, vive na parte europeia. Por quê? Porque a parte asiática concentra grande parte da Sibéria, como eu acabei de falar para vocês. A taxa de urbanização é de 74%. O que é taxa de urbanização? É o crescimento das cidades em relação às áreas urbanas. A maior parte da população da Rússia vive nas áreas urbanas. A crise demográfica e a necessidade de mão de obra incentiva cada vez mais a vinda de imigrantes. Que crise demográfica é essa? O crescimento natural. O crescimento natural na Rússia é negativo. Isso quer dizer que morrem muito mais pessoas do que nascem. Então, as pessoas estão morrendo mais, estão nascendo pouquíssimas crianças, e aí vocês já sabem que é uma crise na Europa como um todo. A quantidade de crianças que nascem está cada vez menor, então a população está envelhecendo. E aí, devido a isso, falta mão de obra, e tanto na Europa como um todo, a parte europeia da Rússia quanto a parte asiática está estimulando imigrantes para que tenha-se mão de obra, para que tenha-se pessoas para trabalhar. Quais são as importâncias que nós podemos falar em relação aos recursos naturais? Quais são os recursos naturais que nós temos na Rússia? A Rússia tem um rico subsolo. O que isso quer dizer? Que no subsolo da Rússia nós podemos encontrar diversos recursos naturais e recursos energéticos, que é o mais importante. Nós temos jazidas de petróleo e de gás, sendo a Rússia a segunda maior produtora, tanto de petróleo quanto de gás. Porque petróleo, gás natural e carvão mineral, eles se desenvolvem, as jazidas geralmente são juntas, porque os 3 surgem da decomposição de matéria orgânica. Então, geralmente, onde tem petróleo, tem gás e tem carvão mineral. A Rússia tem as maiores reservas de gás, como eu acabei de falar, e a segunda maior reserva de carvão do mundo. Então,
vou ficar repetitiva, mas para vocês não esquecerem que onde tem petróleo, tem carvão e tem gás. Se a Rússia é a segunda maior produtora de petróleo e gás, consequentemente ela tem uma grande produção de carvão. A Rússia está entre os 5 maiores produtores mundiais de diamantes, minério de ferro, níquel, potássio e urânio. Por isso eu falei no início que ela é rica, tem um rico subsolo, porque além do petróleo, gás e carvão mineral, ela também tem outros minérios que têm muito valor comercial, principalmente o diamante, né, para joias, e o urânio para a produção de energia nuclear. Continuando lá, eu falei no início da aula que a Rússia nem sempre se chamou Rússia. Por quê? Antigamente ela se chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou somente União Soviética, representada pela sigla URSS. Durante a época da Guerra Fria, quando foi a Guerra Fria? Final de 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Então vamos começar do começo. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, em 45 até 1991. Quem participou da Guerra Fria? Estados Unidos, do lado capitalista, e a União Soviética, do lado socialista. Eram os dois países, um contra o outro, querendo trazer aliados. Em 1991, a Guerra Fria acabou. Como que ela acabou? Primeiro com a queda do Muro de Berlim e depois com a queda do socialismo. Se o socialismo caiu, quer dizer que o capitalismo venceu, Estados Unidos venceu. E aí a União Soviética deixou de existir. A partir do momento que a União Soviética deixou de existir, surgiu a Rússia como maior país e a Comunidade dos Estados Independentes, que nada mais é do que um bloco econômico formado por quase todos os países que pertenciam à União Soviética. A partir do momento que a União Soviética deixou de existir, a Rússia surge como uma grande potência regional. Uma potência regional é um país que tem um grande poder militar, econômico e arsenal nuclear. Então, olha só, a Rússia é a maior potência? Não. A maior potência é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a maior arsenal nuclear, os Estados Unidos têm a melhor economia, os Estados Unidos têm o maior exército. Mas a Rússia é uma potência regional. Lá da região onde ela está, lá da Europa e da Ásia, a Rússia é a maior potência. Por que isso acontece? Voltando um pouquinho. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, um estava contra o outro. Lembrando do nome, Guerra Fria, não tinha armas. Eles não usavam as armas, usavam apenas as ideias. Mas isso não quer dizer que eles não estavam produzindo armas. Eles estavam produzindo armas com a ideia de que se um país atacasse, o outro estava preparado. Não foi necessário, mas durante todos esses anos, a Rússia estava produzindo armas. Por isso nós dizemos que hoje a Rússia tem o segundo maior arsenal nuclear do mundo. Primeiro quem? Óbvio que Estados Unidos. Tem um grande poder militar e o exército também está muito preparado para qualquer acontecimento. A Rússia é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Todos os países participam da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, mas apenas os 5 países membros têm decisão, têm poder de decisão, e a Rússia é um deles. A Rússia mantém sua hegemonia, quer dizer, o seu poder na Ásia, e grande poder de influência junto às ex-repúblicas socialistas soviéticas, que são países ricos em recursos energéticos. Então, a partir do momento que a União Soviética se dissolveu e formou vários outros países independentes, a Rússia despontou como aquele que tem maior poder de influência.
Primeiro, pelo seu poder militar, segundo, pelo seu desenvolvimento econômico. Então, terminamos a questão da Rússia. Até a próxima aula.